Conselho das Finanças Públicas publica hoje o seu relatório Perspectivas Macroeconómicas e Orçamentais para o período 2021-2025. Trata-se de projeções em políticas invariantes, ou seja, considerando apenas os efeitos de medidas já adotadas ou politicamente assumidas. Começando pelas perspectivas macroeconómicas, o CFP projeta para 2021 uma taxa de crescimento do PIB real de 3,3% e um crescimento de 4,9% em 2022, face ao crescimento negativo registado em 2020 de 7,6%. No que se refere ao ano 2021 e em comparação com as anteriores perspectivas publicadas pelo CFP em setembro de 2020, verifica-se uma revisão em baixa da taxa de crescimento da economia em cerca de 1,5 pontos percentuais, em resultado da revisão em baixa de algumas das componentes do PIB, desde logo do próprio consumo privado. A recuperação que estava assim prevista para 2021 é menos robusta, em boa medida por causa do mau início de ano, quer do ponto de vista pandémico, quer do ponto de vista económico, o que levou a uma quebra mais expressiva da atividade económica no primeiro trimestre, quer em cadeia, quer em termos homólogos. Acresce ainda o elevado clima de incerteza que ainda se mantém quanto ao desenvolvimento do ano, do ponto de vista da própria evolução da pandemia, incluindo a questão da eficácia e celeridade do próprio processo de vacinação. Isto ajuda a explicar, de certa forma, a moderação do consumo privado e, em contrapartida, a manutenção de alguma poupança adicional, desde logo por razões de precaução. Desta forma, apenas em 2022 se espera a retoma dos níveis de confiança dos consumidores privados e, portanto, do aumento da procura interna, acompanhado também do aumento do ritmo das exportações, também muito por força do aumento da procura externa dirigida a Portugal. Fruto desse melhor clima de confiança e ainda considerando os baixos custos de financiamento, é de esperar, por outro lado, também a aceleração da taxa de crescimento do investimento, da formação bruta de capital fixo, nesse mesmo ano de 2022. Neste cenário, é esperado que a economia portuguesa recupere em 2022 o nível do PIB que se verificava antes da pandemia, ou seja, em 2019. Consequentemente, e no que diz respeito ao comportamento do mercado de trabalho, prevemos agora um aumento da taxa de desemprego em 2021 para se fixar em 8,3%, ela reduzir-se-á em 2022 em 1 ponto percentual e depois continuará essa trajetória de redução até se fixar no final do horizonte em cerca de 6,5%, ou seja, recuperando, fixando-se em valores próximos àqueles que tínhamos antes da pandemia. O quadro macroeconómico está sujeito a um conjunto de riscos significativos. Como risco ascendente, notamos essencialmente os efeitos previsivelmente favoráveis do mecanismo de recuperação e resiliência que neste momento está para ser aprovado, a versão final, junto da Comissão Europeia. Todavia, existem diversos riscos desfavoráveis que podem afetar o comportamento da economia ao longo do ano 2021. Desde logo destacamos a própria evolução da pandemia e, naturalmente, que essa mesma evolução pode condicionar o comportamento dos vários fatores que concorrem para o crescimento económico, quer na frente interna, quer na frente externa. Relativamente à frente externa, é ainda muito incerta a evolução e a capacidade de recuperação do setor do turismo, sendo que essa recuperação ficará a dever-se à existência ou não de novas vagas da pandemia, à evolução do próprio processo de vacinação e ainda à questão da existência de restrições ou não colocadas à circulação e às viagens, desde logo no espaço europeu. Passando agora às perspectivas orçamentais, o Conselho das Finanças Públicas para o ano 2021 projeta um saldo orçamental deficitário de 4,1% do PIB, o que traduz uma revisão em baixa face às perspectivas publicadas em setembro. Este agravamento esperado em 2021 fica a dever-se, por um lado, à não recuperação tão robusta como se esperava anteriormente para este ano, e, por outro lado, ao facto de ter havido um reforço das medidas de combate à pandemia neste mesmo ano de 2021.
No lado da despesa, importa notar que as medidas de política implicam um acréscimo líquido na ordem dos 5.300 milhões de euros, sendo que cerca de 3.800 milhões de euros são justamente medidas direcionadas ao combate à pandemia. O ano de 2021 fica também, do ponto de vista da receita, marcado por um conjunto de receitas excepcionais, algumas irrepetíveis e que naturalmente ajudam a explicar este ano o crescimento da receita em percentagem do PIB. Dentre essas mesmas receitas excepcionais, cumpre evidenciar as receitas associadas aos fundos europeus, nomeadamente no caso da iniciativa REACT-EU, por um lado, e também a parte que já iremos receber este ano no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Ainda como destacar a devolução de uma comissão que foi paga ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira, na ordem dos 1.000 milhões de euros, e que este ano será devolvida. Nos anos seguintes, o déficit continuará a reduzir-se progressivamente, beneficiando fundamentalmente do crescimento nominal da economia, ainda que o CFP não preveja o regresso ao equilíbrio orçamental durante o período de projeção. Portanto, não ficaremos numa situação idêntica àquela que registámos em 2019, em que, como é sabido, se verificou um ligeiro excedente orçamental. No atual cenário, projetamos ainda uma evolução mais favorável da dívida pública, considerando que o ponto de partida não foi, apesar de tudo, tão desfavorável como aquele que antecipávamos em setembro de 2020. A dívida pública parte agora de um valor de 133,6% do produto, em contraste com o inicialmente projetado, que era na ordem dos 137,6%, pelo que a trajetória de redução será fundamentalmente mais favorável e mais positiva, beneficiando essencialmente também de uma conjugação favorável entre a taxa de juros implícita e a taxa de crescimento nominal, ou seja, beneficiando do chamado efeito bola de neve. Em 2025, ou seja, no final do nosso horizonte de projeção, projeta-se uma dívida na ordem dos 117% do produto, um valor que é muito próximo ao obtido em 2019. Não obstante este último desenvolvimento menos desfavorável que o antecipado inicialmente, importa todavia não descurar um conjunto de riscos descendentes que podem afetar o desempenho orçamental e desde logo em 2021. Desde logo, o efeito macroeconómico. Como sabemos, se a situação macroeconómica se deteriorar, se ela não melhorar nos tempos previstos, obviamente que isso terá um impacto orçamental, refletindo-se desde logo na cobrança de receita e desde logo na cobrança de receita fiscal. Dentre os riscos especificamente orçamentais, cumpre salientar os riscos que advêm das chamadas responsabilidades contingentes e que se acentuaram de forma crítica em resultado das medidas de apoio agora adotadas. Dentre essas responsabilidades contingentes, importa distinguir duas categorias fundamentais. De um lado, as linhas de crédito com garantia do Estado e, do outro lado, as moratórias, os regimes de moratórias relativas aos empréstimos bancários. Em relação às primeiras, às linhas de crédito com garantia do Estado, elas ascendiam em final de 2020 a cerca de 8.100 milhões de euros e podemos dizer que elas consubstanciam verdadeiras responsabilidades explícitas, no sentido de garantias pessoais do Estado, pois que, em caso de incumprimento pelo devedor principal, será o Estado acionado e, portanto, será ele que financeiramente terá de intervir. Já no caso das moratórias bancárias, podemos considerá-las como responsabilidades implícitas e de último recurso que podem surgir no caso de o Estado ser hipoteticamente chamado a intervir em caso de apoio ao setor bancário, por exemplo, para fazer face a processos de capitalização ou a problemas de solvência resultantes de um eventual aumento de créditos não performativos, havendo assim, em última instância, em último recurso, um impacto nas contas públicas. Um outro risco que eu gostaria de assinalar prende-se com a situação do próprio setor empresarial do Estado. A pandemia afetou seriamente algumas das empresas públicas, nomeadamente na área dos transportes, muito por força da quebra de procura verificada e, portanto, isso naturalmente que afetou o desempenho operacional dessas mesmas empresas.
Claro que o caso mais mencionado e que nos merece uma especial atenção é o caso da TAP. Aliás, ela já está neste momento a ser objeto, e desde 2020, de um conjunto de ajudas públicas. O processo de reestruturação da TAP neste momento está em discussão e em avaliação pela própria Comissão Europeia. Nesse sentido, o Conselho das Finanças Públicas faz um exercício de avaliação, de quantificação dos impactos que os vários tipos de medidas de apoio, mais e menos robustas, à TAP podem significar do ponto de vista do seu impacto em termos de déficit orçamental e também do ponto de vista do seu impacto ao nível da dívida pública. Mas não é só a TAP que nos deve merecer atenção. Também no setor dos transportes haverá sempre o risco também de eventuais injeções de capital que o Estado português tenha de fazer para justamente colmatar a situação financeira difícil que as empresas de transportes podem vir a conhecer justamente na sequência de toda esta quebra de procura e de consequente perda de receita motivada pela própria pandemia. Acima de tudo, não nos podemos esquecer da situação financeira global do Estado português. Portugal é o terceiro país da zona do euro com um nível de dívida no rácio do PIB mais elevado, sendo esta naturalmente uma dívida muito vulnerável, muito exposta às mudanças de percepção por parte dos investidores, por parte dos mercados, mudanças essas que podem naturalmente afetar rápida e negativamente as condições de financiamento do Estado e do país no seu todo. Para terminar, gostaria de fazer uma observação de ordem mais geral. O período difícil que estamos a viver veio tornar mais evidentes as fragilidades estruturais da economia portuguesa. Este momento deve ser, por isso, olhado com uma enorme responsabilidade e a questão do crescimento económico, o aumento do potencial de crescimento da economia portuguesa, deve ser colocado de novo no centro das nossas atenções. Tem-se afirmado que a pandemia aumentou as situações de pobreza, a precariedade e a desigualdade económico-social, a exigir do Estado uma resposta extrema que está para lá até dos limites de atuação normais do próprio estado de bem-estar. Ora, importa notar que o aumento destas situações de pobreza e de precariedade social são fundamentalmente o reflexo da debilidade económica do país, da sua fraca diversificação, de termos uma produção ainda muito assente em trabalho pouco qualificado e débil do ponto de vista tecnológico e, bem assim, uma produção marcada por um fraco valor acrescentado. Todas estas debilidades foram evidenciadas pela crise. Se é verdade que os novos fundos europeus, sendo bem aplicados e usados, podem ajudar a contribuir para o aumento do potencial de crescimento da economia, não é menos certo que o país está agora mais do que nunca confrontado com a necessidade de resolver, a partir do seu próprio esforço e capacidade, este problema crónico e crítico da sua economia e que é o problema da falta de dimensão, da falta de escala e da falta de capitalização ou insuficiente capitalização das suas empresas. O foco deve estar, por isso, na questão do crescimento económico e no reforço às empresas, para que estas possam reforçar-se e reforçar a sua capacidade produtiva. De outra forma, muito dificilmente elas estarão à altura do enorme desafio que agora nos é colocado pela Europa e pelo mundo, o desafio da transição digital e ambiental. Se não soubermos dar esta resposta ambiciosa e adequada a este duplo desafio, ficaremos definitivamente para trás na zona do euro e da União Europeia, desde logo em termos do nosso rendimento per capita, ou seja, do ponto de vista daquelas que serão as futuras condições de vida dos portugueses. É este perigo que temos de afastar nos próximos anos. Muito obrigada.